Olá, Librianos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Vamos fazer uma leitura hoje para vocês. Se você não é do signo de Libra, veja onde tem Libra aí no seu mapa astral e aí pode ser um direcionamento de qual área da sua vida que a gente vai falar, tá bom? É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue apenas aquilo que ressoar com você, com o seu momento, tá? Bora lá, vamos ver qual é o direcionamento que a espiritualidade tem pra gente hoje. Agradecer aí São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, São Germain, Nossa Senhora das Alegrias, Virgem da Penha, aos nossos mentores, guardiões, aos nossos ancestrais que nos ajudam. Bora lá, vamos ver? A gente começa com o 9 de paus, que é aquela carta que vem falar pra gente não desistir, porque tá quase lá, viu? É hora da gente, sabe, assim, no começo, quando a gente tá no começo de um projeto, no começo de um relacionamento, a gente tem todo um gás, né? Toda uma motivação, toda uma inspiração e faz e acontece. No meio do caminho, a gente para de ter os auxílios, para de ter um pouco da ajuda externa, porque depende mais de nós mesmos, e aí a gente começa a fraquejar. Mas aqui a gente já tá falando de um processo que tá perto do fim. Tá? Ou então perto de uma conclusão. É um momento de se manter determinado, tá? Não olhar para o lado, não olhar para as distrações, não olhar para as críticas, para os medos, e entender que é o seu processo, que é o seu relacionamento, que é o casamento que você escolheu. Aqui a gente está falando de se manter... Se manter... Qual é a palavra? Em ressonância, eu vou falar, mas não era essa palavra que eu queria usar. Manter em ressonância com a nossa própria verdade, naquilo que a gente acredita, sabe? Manter determinado para fazer valer aquilo que a gente acredita, porque existe um resultado. Existem possibilidades aí que vão nos ajudar a chegar neste objetivo, nesse relacionamento, nesse novo trabalho, mas é importante a gente olhar também as coisas de uma outra perspectiva, sabe? Olhar para o passado e tentar trazer de volta aquela força. O que fez a gente começar, né? Aqui a gente não está falando de uma coisa, por exemplo, se é de relacionamento, a gente não está falando de algo que vai acabar, tá? Teoricamente. Obviamente, pessoal, como é uma leitura geral, pegue apenas aquilo que ressoar com você, tá? A gente não está falando de manter em relacionamentos, de se manter em relações tóxicas, em relações abusivas, em relações que estão nos trazendo dor. Isso não é relacionamento, tá? Isso daí é outra coisa. Relacionamento é algo de troca justa, de reciprocidade, de coisas que vão nos ajudar a aprender. Nem sempre mil maravilhas, mas coisas que vão saudavelmente nos ajudar a crescer, tá bom? É desse tipo de relacionamento aqui que a gente está falando. A gente está falando do quê? A gente tem na sequência o pajem de copas e 14, a temperança, a carta das soluções. Ou seja, existe algo, você já está bem perto da finalização. Gente, eu estou sentindo um calor na mão aqui por conta da vela, né? Queria saber se era isso, Bom, vamos lá, voltando. Aqui a gente está falando de uma situação, de um projeto, de alguma coisa que você vem desenvolvendo, ou de um relacionamento que você tá aí, não sabe se continua, não sabe se desiste, ou um trabalho que você não sabe se continua, não sabe se desiste, a energia é muito essa, sabe? Só que aqui fala o seguinte, existe alguma nova oportunidade que vai te ajudar a solucionar essa questão, tá? Vai te ajudar a entender melhor se é momento de fato de desistir ou se é momento de perseverar. Com a carta da perspectiva, que é a carta do enforcado, a gente consegue ver que ele está enforcado, mas ele tem... A própria luz dele consegue se iluminar. Ele começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, tá? Não necessariamente, aqui a gente vai falar de
Aqui a gente pode falar de novos começos? Pode também falar de novos começos. Mas independente disso, a mensagem principal é: esteja determinado com aquilo que é congruente, com aquilo que é recíproco, com aquilo que é de fato que você acredita, sabe? Esteja alinhado à sua verdade. Quando você se alinhar à sua verdade, ao que você quer, você começa a falar não. É meio que aquilo, por exemplo, eu não gosto daquele trabalho, mas eu continuo levantando todo dia e indo, tá? Mas por quê? Chega uma hora que você precisa falar, não, eu não vou. Mas eu não vou no sentido de que, não vou mais para o trabalho. Não, não é isso. É eu começar a olhar alternativas, sabe? Ou então entender que aquilo não é maior do que... Aquela situação toda não é maior do que eu. Entende? Eu sou muito maior do que tudo que me acontece. E eu continuo determinado para continuar crescendo, para continuar. Por exemplo, é uma promoção aqui, por exemplo. Eles estão me prometendo uma promoção no trabalho já fazem anos, já fazem meses, 9 meses, que seja. Aqui fala que é para você se manter determinado, porque mesmo que essa oportunidade não chegue do seu trabalho, pode chegar uma outra oportunidade trazendo solução em um caminho diferente, um caminho novo. Entende? Só que não é para você desistir, porque para isso acontecer, é importante que você ainda persista nisso. Sabe? Nesse âmbito do trabalho. É importante que você continue se dedicando. É importante que você continue entregando o seu melhor naquele lugar. Porque se aquelas pessoas não reconhecerem quem você é, você entregando o seu melhor, outras pessoas vão te enxergar. Oportunidades, soluções de outros lugares que você nem espera vão aparecer. Tá? Começar a enxergar as coisas de uma outra forma, com uma outra perspectiva. Existem situações, caminhos diferentes que você ainda não conseguiu ver, que vão te abrir portas. Tá? É isso que eles estão dizendo aqui. Existem novos começos. Tá aqui, ó. Novos começos. Esteja determinado com a sua verdade. Esteja determinado com a sua verdade, porque tem novos começos aí chegando, oportunidades. Como eu disse, por exemplo, se aqui a gente for enquadrar isso num relacionamento, é importante que você tente, até você entender de fato que não é aquilo que você quer, sabe? Para que você não saia desse relacionamento antes do ciclo dele acabar. Entende? Porque se você sai desse relacionamento antes do ciclo acabar, a chance de você voltar para este ciclo e se manter ali por um tempo maior depois é muito maior. Então, essa persistência não é só tipo assim, insista em algo que não está dando certo, se essa for a sua situação. Não é sobre isso. É você insistir até você entender o seu limite de fato, até que você possa entender que existem outras oportunidades, existem outras direções também que você pode caminhar e que você merece algo melhor, que você merece mais, tá? E essas oportunidades, elas chegam quando você se compromete, quando você se controla, tenha paciência. Porque, por exemplo, voltando aqui para o ambiente profissional, se eu estou no meu trabalho, eu já não estou aguentando mais aquele trabalho, e eu paro de fazer o meu melhor, qual é a chance que eu tenho, por exemplo, se eu sair desse trabalho, de eu ser bem recomendado, caso eu consiga uma outra oportunidade? Entende o que eu quero dizer? A chance de eu continuar dando o meu melhor aqui, se chega uma outra oportunidade, ou se alguém de uma outra empresa consegue ver o meu reconhecimento, consegue reconhecer o meu trabalho, a chance de eu ganhar uma oportunidade de uma outra empresa em outro lugar é muito maior. Concorda? Então é o momento da gente continuar dando o nosso melhor aonde a gente está. Se é no relacionamento, se é num trabalho, se é na família, continuar entregando o nosso melhor, tá? O reconhecimento pode não vir dali, mas existem outras pessoas te olhando, existem outros caminhos ainda para serem abertos, existem novos começos, tá? Existem novos começos que trazem o fim de um ciclo. Um fim de um ciclo. Então, assim, é importante se manter ali firme, tá? Nesse momento, não desistir, você já caminhou demais, você já entregou, por exemplo, às vezes a pessoa tem 4 anos naquela empresa, no último mês vai fazer tudo errado, entende? Porque já tá de saco cheio, agora não é o momento de fazer tudo errado. Eu tô naquele relacionamento há 2 anos, agora no último mês desisti de tudo, não quero mais, vou trair a pessoa. Não, calma.
tá? Continua na sua integridade, continue na sua verdade, porque o que é para ser seu, mesmo que não venha deste lugar, chega, tá? Mas é importante você merecer isso. Por exemplo, se você acertou durante 4 anos numa empresa e fez um erro no último mês, o que vai ficar registrado ali não são os 4 anos que você fez certo, é aquele um erro. Normalmente é assim, né, que funciona. Então, pense bem, tá? Esteja determinado a fazer o que precisa ser feito de forma correta. Somente dessa forma você vai conseguir encontrar outras perspectivas e outros caminhos que vão te abrir portas para continuar caminhando. Vamos ver o que mais, pessoal? Vamos pegar aqui uma carta potencial para os próximos dias. Participação. É você entregando o seu melhor, sabe? E qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Muitas cartas. Uma só, por favor. O descanso. Pessoal, olha que lindo isso. A gente tem aqui a carta da participação, que é a carta da integridade, né? Você de acordo com tudo. E aqui, a carta do descanso. A carta da culpa, a carta que leva a gente para um lugar de arrependimento, muitas vezes, sabe? Vamos resumir aqui. A carta da participação, ela fala para você continuar aonde você está, em qualquer âmbito da sua vida, dando o seu melhor, participando, sabe? É como, por exemplo, muita gente fala, eu vou à missa, mas você chega na missa, você participa ou você só vai? Você chega no seu trabalho, você participa ou você só vai? No seu ciclo de amigos, você participa ou você só vai, só tá ali? Entende? Então aqui vem falar muito dessa completude, de você continuar participando. Se é um relacionamento, você participa do seu relacionamento hoje? Ou você só está ali? Qual foi a última vez, por exemplo, se a gente está falando de um relacionamento, qual foi a última vez que você teve uma participação ativa na vida do outro e o outro na sua? Digamos assim, que vocês se sentiram completos juntos. Porque a participação nada mais é do que a carta da completude. Eu tenho os 4 pilares, né? A carta da completude, da sustentação, da base. Qual foi a última vez ali naquele relacionamento que vocês se sentiram seguros e completos juntos? Sabe? Depende do outro? Depende, mas também depende da gente muitas vezes. E aqui fala, continue, participe mais, tente mudanças, sabe? Mas, se você estiver cansado demais dessa situação, se permita descansar. Tá? Se você está cansado demais daquele trabalho, o 9, ele fala de uma carta, o 9 de paus que saiu antes, fala de uma carta de determinação, mas fala também de um cansaço. Então, talvez essa seja a grande mensagem dessa leitura. Aproveitar e se permitir descansar, para que você consiga tomar decisões com mais clareza, sabe? É aquilo, né? Por exemplo, há 4 anos eu trabalhei naquela empresa, me dediquei, já estou de saco cheio, não aguento mais, e aí no último mês eu faço uma revolta, sabe? Às vezes o que a gente precisa é descansar um pouquinho para que esse último mês de revolta não aconteça, porque pode trazer arrependimento, pode trazer culpa, entende? Então, é isso, assim, a gente se permitir descansar antes de tomar essas decisões, tá? Se permitir participar mais, se permitir... Quando a gente fala de participar, é olhar o lado do outro, entender o outro, entender o meu patrão, entender por que aquele chefe age daquela forma, entender dentro da minha família por que meus pais agem daquela forma, no meu relacionamento, por que eu não recebo o que eu dou muitas vezes, ou então por que as coisas, sabe, por que eu nunca estou satisfeito, por quê? Entender o porquê das coisas muitas vezes. Por que aquele meu amigo me trata daquela forma? Por quê? Sabe? E muitas vezes a gente faz isso se permitindo descansar.
Porque quando a gente descansa, a gente já não sai apontando mais o dedo. A gente está mais calmo, não é a palavra, mas a gente está mais aberto, sabe, a escutar o outro. Porque o seu problema, a sua vida, ela já não é mais o maior problema. Você começa a observar ao redor e ver que todo mundo tem o seu momento. Todo mundo está passando por situações. Às vezes aquele chefe te trata daquela forma porque ele está com um problema muito sério dentro da casa dele. Você tem culpa? Não, você não tem culpa. Mas se você começa a entender que o outro te age a seu respeito por conta do que ele é, não por conta de você, fica muito mais fácil. Você deixa de ser o centro das atenções e começa a participar das relações, sabe? Porque quando a gente participa, a gente entende que existe troca. E aí sim, a gente começa a conseguir olhar outros caminhos e outras direções. Porque se a troca não é justa, não tem por que eu ficar ali. Entende? Pessoal, essa é a leitura para vocês. Espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Desejo sucesso para os próximos dias, coragem, se permita descansar. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.